Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos fazendo o estudo do livro Evolução em Dois Mundos. O autor espiritual do livro é o Espírito André Luiz. A psicografia desse livro é feita por Francisco Cândido Xavier e por Valdo Vieira. E ele trata da evolução do ser em sua essência espiritual e material nos dois mundos, analisando a evolução principalmente do perispírito, da psique e da matéria. Então, os dois mundos aqui se referem, aqui o título do livro é o mundo espiritual e o mundo material. Nós paramos numa parte do texto, que é uma introdução ao livro, que é feita por Emmanuel, e nós paramos a leitura no meio dessa introdução de Emmanuel e vamos dar continuação a essa leitura. O texto de Emmanuel chama-se Anotações. E nós vamos dar sequência de onde paramos, né? Falamos aqui na semana passada sobre a existência desse conceito de corpo espiritual desde a era dos egípcios, né, que são os primeiros registros aqui que Emmanuel nos coloca, até os dias de hoje, sempre com uma introdução de conhecimentos científicos que corroboram com a existência desse corpo espiritual, que é de natureza semimaterial, ou seja, ele tem uma parte da sua constituição feita de fluidos espirituais e uma parte da sua constituição feita de fluidos materiais. O perispírito é, portanto, formado por matéria e espírito. O texto de Emmanuel continua assim. Apreciando-lhe a evolução, então ele está se referindo a quem? A evolução do perispírito, né? Apreciando-lhe a evolução, nosso amigo, esse nosso amigo aqui é o André Luiz, né? Então vamos deixar claro, apreciando-lhe a evolução, nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que da imobilidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Em suma, espera tão somente encarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas e mergulhado na carne, qual a imagem na câmara escura, em fotografia, recolhendo por seus atos nessa posição negativa todos os característicos que lhe expressarão a figura exata, no banho de reações químicas efetuados pela morte, de que extrai a soma de experiências para a sua apresentação positiva na realidade maior. O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou convincentemente: semeia-se corpo animal
ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser e, dentro dela, o corpo físico e o corpo espiritual como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus. É para semelhante verdade que André Luiz nos convida a atenção, a fim de que, por nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Mensagem de Emmanuel, em Pedro Leopoldo, 21 de julho de 1958. O que a gente pode comentar aqui a respeito desse trecho lido, né? A evolução espiritual de um ser, ou a evolução de um ser, ela não acontece única e exclusivamente no seu habitat natural, que é o plano espiritual. Ela demanda, ela necessita de reencarnações sucessivas, onde os aprendizados e as experiências são colocados à prova e onde as consequências das decisões tomadas por esse ser ao longo de sua existência são reajustadas à justiça divina. Então a reencarnação ela tem dupla necessidade num planeta de ainda pouca evolução espiritual, como é o caso da Terra, um planeta de provas e expiações. A primeira é a necessidade de aquisição de novas experiências, aquisição de novos conceitos, evolução da mente no sentido de obter o aprendizado de todos os setores que o planeta Terra nos dá a possibilidade de aprender. Então, nós temos aí conhecimentos nas ciências, na medicina, na matemática, na astrofísica, na física, conhecimentos a serem adquiridos nos conceitos psíquicos, psicológicos, nas relações humanas, na forma como a gente interage com os recursos que o planeta nos dá, com os recursos que a natureza nos dá. Né? E na forma como a gente distribui esses recursos ao longo da população e da civilização humana. Nós precisamos aprender e ter experiências de relacionamento, de respeito, de tolerância, de compreensão, de perdão e de amor ao próximo. E essas experiências é que trazem para nós a evolução necessária. A forma como reagimos a esses estímulos dessas experiências, ou seja, como nós nos comportamos a cada estímulo de cada dia da encarnação, é que forma o conjunto da nossa obra, forma o conjunto que define quem nós somos, ou o que ainda precisamos aprender e o que já adquirimos. Então, na medida em que nós nos percebemos egoístas, nós nos percebemos vaidosos, nós nos percebemos ambiciosos demais, na medida em que percebemos os nossos vícios e as nossas paixões, espiritualmente nós temos consciência de que precisamos nos desvencilhar dessas imperfeições morais e evoluir moralmente. Para isso, a gente precisa caminhar, a gente precisa de novas experiências, a gente precisa de novas oportunidades. E o tempo e o espaço não param. Deus, na sua infinita bondade, continua incessantemente nos oferecendo tempo, espaço e recursos naturais para que, ao estarmos de frente a novas experiências, sejamos capazes de desenvolver novos sentimentos, novos aprendizados, novas evoluções para nós mesmos. Então a gente sai lá do instinto, da ação simplesmente instintiva para uma ação
mais racional, mais equilibrada. A gente sai das sensações e das emoções, vamos dizer assim, mais fortes, para a evolução de um sentimento mais depurado, mais aprimorado. É este trabalho que o André Luiz vai nos demonstrar e para o qual o Emmanuel está nos chamando a atenção, né? Então, como é que isso acontece? A cada nova encarnação, a cada novo, vamos chamar assim, nova oportunidade de viver num corpo, o que vai ser esse corpo? Esse corpo vai ser como um negativo de uma foto. Ele vai expressar aquilo que naquele momento o nosso positivo, vamos chamar assim, que seria o ser em si, o espírito em si, ele construiu até aquele momento. E aí, quando você vai revelar, né, quando você vai imprimir no corpo físico aquilo que você é em essência, essa revelação da sua expressão espiritual vai aparecer nesse corpo físico. Por isso ele ele chama esse corpo físico de um arcabouço de células físicas, né? Então, por que um arcabouço? Por que essa expressão? Porque naquele período que está entre o nascimento e a morte, a gente vai ter uma expressão daquilo que nós somos ou daquilo que construímos ao longo de toda a nossa existência espiritual, lembrando que somos espíritos milenares. E essa expressão, ela é exata, né? Ela não é uma expressão assim, sem referência nenhuma. Ela é exatamente aquilo que nós somos e aquilo que necessitamos corrigir. Essa soma de experiências, ela vai sempre adicionando coisas, porque como ela é soma e a alma não retrograda, a gente não anda para trás, a gente não desaprende o que já aprendeu, aquilo que não nos é útil na encarnação, ele fica num estado latente, como uma memória não acessível. A ciência aí tem chamado esses dados de dados inconscientes, né, que a gente não tem consciência de que tem a informação, mas ele está lá nessa fase em que a gente não utiliza o conhecimento, então ele fica reservado num lugar ali, mas ele está lá. E aquilo que vai nos ser útil durante a encarnação, esse a gente trabalha, esse a gente desenvolve, esse a gente tem por obrigação tornar melhor do que quando entramos na encarnação. É para essa verdade, né, que esse livro Evolução em Dois Mundos nos chama, para esse analisar de como as coisas foram planejadas, preparadas, cuidadosamente ajustadas, para que a gente tire de cada encarnação a melhor experiência e saiamos, né, terminando a encarnação, a gente tenha uma expressão nova de nós mesmos, um positivo para colocar no próximo corpo físico, que seria o negativo dessa revelação de nós mesmos, melhor, mais aprimorada. A gente sempre tem que estar procurando trazer no final da encarnação e a cada final de dia a melhor versão que nós temos de nós mesmos. Nós vamos agora, terminado aqui esse texto do Emmanuel, nós vamos agora dar sequência na leitura de uma nota, vamos colocar assim, né, que é uma nota do André Luiz para o leitor, para quem vai ler esse livro. Então chama Nota ao Leitor. Ajustadas a supremo conforto no oceano das facilidades materiais, não se forram as criaturas humanas contra os pesares da solidão e da angústia. Nesse navio prodigioso a que chamamos civilização, estruturado em largueza de conhecimento e primor de técnica, instalam-se os homens,
demandando o porto que já alcançamos pelo impulso da morte. Contudo, isso não impede regressemos ao bojo da nave imponente para alertar o ânimo dos viajores, nossos irmãos, com passaporte imprescritível para o mesmo país da verdade que os espera amanhã, quando ontem nos aguardava. E voltamos porque a suntuosidade da embarcação não está livre do nevoeiro da ignorância a lhe facilitar a incursão entre os rochedos do crime, nem segura contra a violência das tempestades que lhe convulsionam a organização e ameaçam a estrutura. Então, o que o André está colocando aqui, né? Ele chama de conforto, né, das facilidades materiais. O que isso quer dizer? Quando nós estamos na pátria da verdade, na pátria espiritual, todas as nossas mazelas, todos os nossos defeitos, todas as nossas dificuldades, assim como todas as virtudes que tenhamos alcançado, estão expostas. Nós nos apresentamos no campo espiritual, por isso que ele chama de país da verdade, com a nossa verdadeira essência. Então nós não temos disfarce, nós não temos amenizações. Aquilo que a gente é no país da verdade, que é o plano espiritual, aquilo que a gente é aquilo que os outros habitantes desse país da verdade, que é o plano espiritual, vão ver em nós mesmos, né? Então, a gente se sente confortável no plano material porque o corpo físico ele ameniza e esconde, né, e dá um disfarce nessas mazelas. Tanto que nós precisamos nos expressar através da fala, através dos nossos pensamentos, através da escrita, através das nossas atitudes, para que as outras pessoas identifiquem as nossas atitudes que são egoístas, as nossas atitudes que são vaidosas, as nossas atitudes que são orgulhosas, as nossas atitudes que são ambiciosas demais. Então, na medida em que a gente age e interage com as outras pessoas, na medida que a gente age no plano material, essa ação ela é registrada pelos demais. Mas na medida em que a gente pensa no plano material, eles não conseguem enxergar o que nós estamos pensando, aqueles que estão encarnados. Quando estamos no país da verdade, que ele chama do plano espiritual, e você pensou, o outro já consegue ver a reação do seu pensamento e saber se o seu pensamento é mais digno ou menos digno, mais equilibrado ou menos equilibrado, né? Então, essa oportunidade no plano físico, ela tem essa característica, né? E não importa o quanto de evolução técnica e tecnológica o plano físico nos ofereça, né? Não importa o quanto de facilidades e confortos o plano físico nos ofereça e a encarnação nos dê como oportunidade, todos nós estamos a caminho da morte. Todos nós vamos desencarnar um dia, né? E todos sabemos disso. Então, chegar a esse destino da encarnação é o retorno a esse plano da verdade, né? Então a gente precisa estar preparado para esse retorno quando esse nosso navio aportar no reino da verdade. Realmente, continuando a leitura, né? Realmente dentro dela atingimos luminosa culminância no setor da cultura, em tudo o que tange à proteção da vida física. Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, mas ignoramos como libertar o coração do cárcere de sombras em que jaz, muitas vezes mergulhado na poça das lágrimas, quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Identificamos a neurite óptica
com eliminação progressiva dos campos visuais e medicamo-la com a vantagem possível na preservação dos olhos. Entretanto, desconhecemos como arrancar a visão às trevas do espírito. Então, ele vai dissertando aqui a respeito das nossas evoluções técnicas, daquilo que a gente já consegue fazer em matéria de cura, em matéria de ajustes, em matéria de melhorias da nossa vida material e da nossa saúde material. Mas ele também alerta para a necessidade premente, urgente, da nossa saúde psíquica, da nossa saúde mental, da nossa saúde dos sentimentos. Porque ao mesmo tempo que a gente pode estar vestido numa roupa muito bonita, o nosso coração pode estar dilacerado por lágrimas de sofrimento e a nossa mente pode estar enegrecida pelo conjunto de más intenções e ambições desenfreadas que a gente possa ter. Então, essa visão das trevas do nosso espírito, ela é íntima e particular de cada um, mas acessível aos que estão na espiritualidade e principalmente acessível a Deus e aos espíritos superiores. Então, que a gente tendo isso em mente, saiba desenvolver o equilíbrio nos dois setores, que a gente é capaz atualmente, por exemplo, de não morrer de gripe. A gente tem todos os medicamentos necessários para combater a gripe e não se morre de gripe, ou não se morre, por exemplo, de frio, mas a gente ainda morre de gripe e a gente ainda morre por conta do frio e da fome, porque somos doentes da alma. Porque a civilização ainda é formada por espíritos que carregam em si muito do orgulho, muito do egoísmo, muito da vaidade, muito da ambição desenfreada, e em função das atitudes para saciar essas paixões, a gente acaba causando muito mal às pessoas e criando mal para nós mesmos. Eu me despeço de vocês deixando esse pedacinho de texto para reflexão, porque nós vamos precisar refletir bastante a respeito disso, e é esse o convite que o André Luiz faz para nós. Ele nos chama à reflexão. Eu vou parando por aqui, a gente continua no próximo episódio, me despedindo de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, que assim seja.